Então, boa noite, pessoal. Iniciando a nossa 8ª aula do curso de Linguagem de Programação Orientados a Objetos 2. A última aula da segunda unidade, e nessa aula, pessoal, a gente vai ver praticamente uma revisão do que a gente viu na segunda unidade e também no finalzinho da primeira. Basicamente são os conceitos de herança, composição, agregação e polimorfismo, certo? Aqui não tem conteúdo, tá, pessoal? Nos slides a gente tem só um exemplo que a gente vai trabalhar, e é um exemplo único que contém todos os conceitos que a gente viu até agora. Até agora, certo? Então, assim, sem perder mais tempo, né, vamos aqui para o compilador. Deixa eu compartilhar aqui o compilador. Pronto, já estamos aqui no compilador, né? Então, no sisteminha que a gente vai fazer agora, a gente basicamente vai criar uma estrutura, né, onde a gente tem funcionários. Esses funcionários estão ligados a uma pessoa, né? Cada funcionário ele é uma pessoa, né? Ele também está ligado a um departamento, que seria o departamento onde ele trabalha, tá? E a gente tem dois tipos de funcionário. A gente tem o vendedor e a gente tem o técnico, tá? Eles têm salários diferentes. Então, com esse exemplo, né, com essa estrutura, a gente consegue trabalhar todos os conceitos que a gente viu até agora. Então, primeiro, tá, pessoal? Eu vou criar aqui as classes básicas que eu sei que eu vou precisar. Um que é a classe pessoa, tá? Então, vou criar aqui uma classe pessoa. Public class pessoa. Tá certo? Public class pessoa. E aqui eu vou colocar um string nome, tá? Vou colocar só string nome, tá? Aqui no exemplo até eu coloquei CPF endereço, deixa eu colocar o CPF também. String CPF, pronto. Certo? Então essa pessoa, ela tem um nome e ela tem um CPF, tá? Aqui eu vou criar também uma classe que eu sei que eu vou utilizar, que é a classe departamento. Departamento.java. Então, public class departamento. E o departamento, ele vai ter um nome, tá? Que é o nome do departamento, ou você pode entender também como setor que a pessoa está trabalhando, tá? String nome, que seria o nome do departamento. Pronto, agora eu tenho essas duas classes básicas aqui, certo? Vou compilar aqui para ver se eu não digitei nada errado, tem uma chave errada, um ponto e vírgula, etc. Tudo ok, tá? Agora eu vou criar uma classe chamada funcionário, que iria registrar, né, os funcionários de uma determinada empresa, tá? Então, aqui eu vou criar aqui uma classe funcionário, funcionário.java, tá? Então, aqui eu vou criar minha classe, muito simples, funcionário, certo? E o funcionário, pessoal, ele, para eu identificar quem é aquela pessoa, né, que é aquele funcionário e aonde ele trabalha, eu preciso ter essas referências na classe funcionário, que é para eu poder identificar o nome da pessoa, por exemplo, e o departamento ao qual ela trabalha, tá? Então, para isso, né, eu vou referenciar aqui dois objetos aqui na classe funcionário, que o primeiro objeto é o objeto pessoa e o segundo objeto é o objeto departamento. Tá? Vou compilar aqui para ver se não deu nenhum erro. Não deu, né? Então, aqui eu vou deixar aqui. Eu posso deixar como default, né, a visibilidade, mas eu posso também colocar pública aqui. Isso aqui a gente vai ver na aula 3, tá? Sem nada é default e aqui é público, né? Aqui é um atributo público, né? Se a gente estivesse fazendo, seguindo o padrão mesmo, isso aqui deveria ser private e a gente ter os getters e setters, que são métodos para acessar esses atributos. Mas isso a gente vai falar quando a gente estiver falando sobre encapsulamento, tá? Então, aqui, eu já tenho as minhas duas referências, né? Ou seja, esse funcionário, ele é uma pessoa, né? Então, eu vou conseguir acessar o nome, o CPF dele, e ele pertence a um departamento, tá? Aqui também eu posso criar, vocês vão ver no exemplo, isso aqui é só para exemplificar para vocês que eu posso ter você já deve ter visto na disciplina passada, né, que é pré-requisito dessa, mas eu posso ter um construtor assim, certo? E eu posso ter um outro construtor, por exemplo, que recebe o departamento
como parâmetro, tá? Então, veja que aqui eu tenho 2 construtores. E eu posso ter mais. O que você não pode ter é assinaturas iguais do construtor, né? Então, por exemplo, eu não posso ter 2 assim. Aí ele vai dar erro, tá? Mas se ele tiver assinaturas diferentes, ele pode. No caso aqui, a assinatura diferente é porque esse aqui tem um parâmetro e esse aqui não tem nenhum parâmetro, tá? E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer uma coisa interessante aqui, né? A gente vai, primeiro, eu vou fazer isso aqui, né? Que esse atributo pessoa de funcionário, eu vou criar uma instância para essa pessoa aqui. Ou seja, pessoal, se eu fizer isso aqui, ou seja, se eu estou instanciando o meu objeto dentro da classe, isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma composição, certo? Porém, se eu fizer, agora se eu fizer isso aqui, isso.departamento recebe departamento, aí aqui eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou fazendo o quê? Uma agregação. Por quê? Porque esse parâmetro aqui que eu estou recebendo e essa atribuição indicam que esse departamento ele vai ser instanciado fora dessa classe e passado como parâmetro ele já instanciado, para eu só atribuir ao atributo departamento da minha classe funcionário, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de composição, tenho um exemplo de agregação, certo? E aqui eu tenho 2 construtores, tá? Que eu posso ter, só para exemplificar que eu posso ter mais de um construtor, ok? Pronto. E aqui eu vou ter também um método geral, né, para calcular o salário de um funcionário, tá? Então aqui eu vou colocar public, ele vai retornar um inteiro, tá? Na prática mesmo, um salário ele é um número quebrado, né? Tipo 1.520,28, alguma coisa assim. Só que para facilitar, você pode usar inteiro mesmo, tá? Que aí inteiro ele seria 1.500, 1.600, 1.550, etc. Se você quiser usar número real, aí você pode usar o double ou o float, tá? Que são dois tipos que você trabalha com números quebrados aqui no Java, tá? Então aqui eu vou criar um método calcular salário. Eu vou receber aqui, né, aqui como parâmetro, um salário base. Até no exemplo aqui eu chamei de salário mínimo, mas na realidade fica melhor o nome salário base, tá? E aqui no funcionário padrão, né, no funcionário aqui, eu vou dizer que esse salário do funcionário genérico, ele é simplesmente o salário base. Então, eu vou retornar aqui salário base. Pronto. Vou compilar aqui, ver se está tudo ok. Pronto, está tudo ok. Então, essa aqui é a nossa classe funcionário. E veja que aqui a gente já trabalhou com, até o momento, né, com composição e agregação, certo? Só que no meu sistema eu posso ter diversos tipos de funcionário. E esses funcionários, eles podem ter características diferentes de um funcionário padrão, de um funcionário geral, digamos assim. Então, eu posso ter uma classe chamada vendedor. Então, aqui eu vou criar minha classe vendedor, certo? E esse vendedor aqui, eu não quero reescrever, né? Obviamente, né? Esse vendedor, ele tem uma pessoa associada a ele, ele também tem um departamento ao qual ele trabalha, ele tem um salário, então para eu não ter que reescrever tudo de novo, que eu já tinha funcionário no vendedor, eu vou fazer o quê? Eu vou apenas estender, ou seja, eu vou apenas herdar os atributos e métodos do funcionário. Então, eu vou colocar aqui extends funcionário. Dá um run aqui para ver se está tudo ok. Pronto, agora o vendedor ele já herdou aquelas características, tá? E o que é que eu posso fazer aqui, tá? Esse vendedor aqui eu posso ter um construtor, certo? O construtor dele que recebe um departamento, certo? E ele passa esse departamento para o construtor da minha superclasse, que foi uma coisa que vocês até viram na prova, né? Que eu coloquei na prova isso aqui, departamento.
que é o quê? Basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um construtor para o meu vendedor que recebe o departamento e esse construtor aqui, ele chama o meu construtor da classe pai, passando o departamento. Então, veja que quando ele tem quando a gente dá esse comando aqui, super, e passa um departamento, ele está chamando esse construtor aqui. Se eu não passasse nada, ele provavelmente iria chamar esse construtor aqui, tá? Então, aqui com a palavra super, dependendo dos parâmetros que você passe, ele vai chamar um construtor ou outro. Então, no caso aqui, eu estou chamando esse construtor aqui, que já instancia uma pessoa e também atribui o departamento a esse objeto, ok? Então, também é uma coisa que eu queria exemplificar aqui para vocês. E agora, pessoal, o que é que acontece? O vendedor, ele tem, digamos, né, o modelo de salário dele é diferente. Por quê? Porque, digamos que, além do salário base, um vendedor ele recebe um bônus de R$ 2.000. Então, veja que, quando eu faço isso aqui, eu estou sobrescrevendo o método calcular salário da classe funcionário, tá? E estou colocando um comportamento diferente. Por quê? Porque quando o vendedor ele for calcular o salário dele, ele não vai ser só o salário base limpo e seco. Ele vai ser o quê? O salário base mais uma bonificação de R$ 2.000, tá? Então, veja que aqui a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando herança, tá? Que a gente usa por meio do extends aqui. E a gente está trabalhando aqui o polimorfismo. Por quê? Porque aquele vendedor, se ele se transforma, ou aquele funcionário, se ele for do tipo vendedor, ou seja, se ele se transformar, né, num vendedor, se ele for do tipo vendedor, ele vai ter um cálculo de salário dele diferente. Ou seja, isso aqui vai ter um comportamento diferente se ele for um vendedor. E o outro exemplo que a gente tem, outro tipo de funcionário que a gente pode ter, dentre vários, né? É, por exemplo, um técnico. Técnico.java. Certo? Aqui eu vou criar uma classe aqui, public class técnico. Aí aqui eu também vou herdar o funcionário. Aqui, no caso, eu também vou criar um construtor que recebe um departamento. Departamento. Opa, departamento. Também vou acessar aquele meu construtor da minha superclasse, passando o departamento. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Tudo ok, tá? E, como é que se diz? O técnico, ele também vai ter um comportamento diferente para o salário dele, só que aqui não vai ser R$ 2.000, vai ser tipo R$ 500, certo? Então, basicamente, aqui, quando a gente sobrescreve e muda o comportamento de um método, né, nas subclasses, nas classes filhas, a gente está trabalhando o quê? Com polimorfismo. Então, veja que nesse exemplo aqui, e aqui pessoal, ó, se vocês repetirem, né, tudo que a gente fez aqui, ou então só copiarem mesmo o que tem nos slides, você já tem o exemplo completo. E aqui seria só você fazer a criação dos objetos e testar os métodos de cálculo, né? Testar os métodos de cálculo, tá? Mas aqui, nesse exemplo aqui, a gente consegue englobar tudo que a gente viu até agora. Basicamente, herança, tá? Veja que o técnico e o vendedor estão herdando atributos e métodos da classe funcionário, tá? A gente está trabalhando polimorfismo. Veja que o salário ele se transforma, né? Ele muda, né? Ele assume várias formas, né? Dependendo se o funcionário ele for um técnico ou se ele for um vendedor. Então a gente está trabalhando polimorfismo aqui. E a gente também está trabalhando a composição, quando a gente tem instâncias de um objeto dentro da própria classe, e a gente está trabalhando a agregação, que é quando a gente instancia um objeto fora da classe e passa esse objeto como referência, ou seja, como parâmetro, que foram os conceitos que a gente estudou até agora. Então, essa aula aqui eu queria trazer para vocês esse resumo, até porque nós teremos, né, mais 4 aulas da terceira unidade para depois ter a prova, né, a prova escrita. E aqui essa aula aqui ela resume bem. E quando você for revisar para a prova, já que a prova é escrita e tal,
Aí essa aula aqui eu creio que pode ajudar vocês a ter um resumo rápido de tudo que a gente viu na segunda unidade, certo? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, encerrando aqui para a aula não ficar muito longa, né? E qualquer dúvida pode entrar em contato, ok?